Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Débora, resido na cidade de Dianópolis, no estado do Tocantins, que está na região sudeste, né, do estado do Tocantins, no Brasil. O nosso trabalho aqui vai ser uma pesquisa que desenvolvemos na Universidade Federal do Tocantins, a UFT, e foi a dissertação de mestrado, na qual eu tive a honra de ser orientada pela doutora Maria José de Pinho. E nós pesquisamos sobre a criatividade, né? E o título desse trabalho foi O Olhar do Pensamento Complexo na Infância, a percepção das professoras sobre criatividade em tempos de pandemia. Quando a gente vai pensar em criatividade, você vê que existem muitos conceitos sobre criatividade, né? E a criatividade que nós vamos discutir, que nós discutimos na nossa pesquisa, ela diz respeito quando você entende a criatividade como um bem social, como um valor. E quem define esse conceito é o professor doutor Saturnino de La Torre. É ele que traz para a gente essa vertente da criatividade, né? Então, você tem consciência, você vive criativamente, você não cria assim do nada, mas você tem consciência de que você é criativo. E quando você se alia criatividade na educação infantil, nós precisamos pensar que nós estamos lidando com crianças que estão em fase de desenvolvimento, né? Então, qual é a pedagogia da infância? Qual é a pedagogia para essas crianças? Principalmente aquela que considera as crianças como protagonistas desse processo, né? Então, o professor precisa pensar em situações de vivências, de experiência, em que a criança põe a mão na massa, né? E que ela seja realmente a protagonista daquele processo de aprendizagem. Então, essa pesquisa ela vai se preocupar em discutir e vai nos trazer uma reflexão a respeito de práticas pedagógicas na educação infantil, entendendo que a educação infantil tem especificidades, né? Não se trata a criança da educação infantil como do ensino fundamental, que aqui no Brasil é a primeira etapa da educação básica, é a educação infantil. Diante disso, nós tivemos, né, como problema de pesquisa a seguinte situação: como as professoras de crianças de 0 a 3 anos têm percebido indícios de criatividade em suas práticas pedagógicas diante da pandemia da Covid-19. Então, foi um desafio, né? Nós tivemos que pesquisar naquele período pandêmico, naquele período que todos estavam em casa e que estávamos em isolamento, mas a escola funcionou e ela precisava funcionar. Claro que nós não tínhamos as crianças dentro da sala de aula, mas a escola encontrou uma forma, por meio do ensino remoto, e isso aconteceu na educação infantil, as aulas tinham que acontecer. Então, a gente queria analisar como é que essas professoras percebiam se as suas práticas pedagógicas, elas tinham indícios de criatividade nesse contexto pandêmico, né? Que é um contexto que pegou a gente de surpresa. Para isso, nós tivemos 3 objetivos. A gente queria conhecer a percepção dessas professoras a respeito de criatividade. Elas se percebiam criativas nesse momento? Elas se sentiam criativas diante desse contexto pandêmico ou até antes, né? Como a gente ouviu algumas falando, nossa, eu me acho criativa. Outras já falavam, nossa, eu não sou criativa, né? A gente queria identificar indícios de criatividade nessas práticas pedagógicas e a gente queria demonstrar a evidência de que essas professoras construíam essas situações criativas ao elaborar suas aulas e desenvolver suas aulas naquele contexto pandêmico. Para isso, nós tivemos que fundamentar a nossa pesquisa, e o nosso referencial teórico, ele é fundamentado no pensamento complexo de Edgar Morin, né? E aí o Edgar Morin, ele nos traz uma reflexão muito interessante, que ele religa os saberes. A intenção, ele nos chama a atenção, olha, o conhecimento não pode ser separado, nós precisamos religar os saberes,
as diversas experiências. O conhecimento não pode ser, o pensamento não pode ser linear, mas ele tem que ser um pensamento multidimensional, contextualizado, que eu vejo os vários aspectos, né? Por isso que ele fala, a gente não pode conhecer separando, mas a gente tem que conhecer o todo, né? E aí, o Edgar Morin nos traz, né, nos chama a atenção para esse conhecimento multidimensional, que eu vou relacionar, eu vou unir a ciência, as artes, os vários saberes, as várias experiências. E assim, a nossa pesquisa, nós tivemos que ter um caminho metodológico, a nossa pesquisa de abordagem quali e quantitativa, é uma pesquisa, quanto aos objetivos, ela é descritiva, e foi um estudo de caso que nós fizemos em um Centro Municipal de Educação Infantil, né? Esse Centro Municipal de Educação Infantil é aqui da cidade de Dianópolis, e ele atende crianças de 0 a 3 anos. Então, nós vamos pesquisar as professoras que atuavam nessas turmas de crianças de 0 a 3 anos. E quem foram os participantes dessa pesquisa, né? Foram todas as professoras das turmas de berçário, aqui no Brasil a gente chama berçário, quando a professora está nessas turminhas de crianças de 0 a 3 anos, e nós também tivemos como participante da pesquisa a gestão da escola, que envolvia a direção e a coordenação pedagógica, e também nós tivemos como participante as mães dessas crianças, né, que estavam matriculadas nessa escola nesse período pandêmico, porque a pesquisa foi nesse período pandêmico. Inclusive, nós tivemos muita dificuldade por conta do isolamento, né, que precisávamos ter diante da pandemia. Tivemos como técnicas, né, e instrumentos de coleta de dados, nós conseguimos fazer observação direta, foi o maior desafio que nós tivemos, né? Nós fizemos análise documental, nós tivemos o questionário VADECRI, e nós fizemos entrevista. Então, na observação direta, quando se podia ir à escola, que as professoras iam para lá, então eu ia também, né, e com todos aqueles protocolos de rigor, eu ficava observando, né, como que elas planejavam, como que elas desenvolviam, porque as pessoas planejavam, criavam grupos de WhatsApp e mandavam para os pais, porque, vejam bem, nós estamos falando de uma criança que tem 1 ano, uma criança que tem 1 ano e meio, de uma criança que tem 2 anos, então os pais estavam nesse grupo e eles precisavam desenvolver essas atividades com essas crianças. E nós tivemos como categoria de pesquisa, né, dos 10 parâmetros do questionário VADECRI, ele tem um parâmetro para você pensar o que é criativo, o que é ser criativo em uma instituição. Então, dos 10, nós tivemos 3, que é o professor criativo, é uma categoria, nós elegemos, criatividade como valor e metodologia e estratégia inovadora. Foi onde, quando nós aplicamos esse questionário, que era um questionário fechado, foi elaborado pelo professor Saturnino de La Torre, né, na Espanha, e aí lá tem todos os critérios, né, que diz que uma instituição tem indícios de criatividade, né, e aí quando nós aplicamos esse questionário, os 3 parâmetros que mais sobressaíram foram esses 3, então eles serviram de categorias para essa pesquisa. Diante disso, na observação direta, né, o que a gente observava? As professoras iam uma vez na semana, por conta da pandemia, para a escola, e elas iam planejar para a semana toda. Então, elas tinham que fazer planos de aula, relatórios, criar as atividades que elas chamavam de comandos, porque quem ia ver essas atividades eram os pais que iam desenvolver essas atividades em casa com as crianças, né? Então, as professoras se preocupavam muito com isso, a forma como que o pai ia compreender, e aí elas tinham que produzir muito relatório, muito material, e aí era interessante vê-las elas se filmando, né, para poder postar os pequenos vídeos, porque, vejam bem, são crianças de 1 ano, então o nível de atenção é muito curto, então elas tinham que fazer vídeos de segundo, né, para poder ensinar o numeral 1, para ensinar direita e esquerda, para ensinar a letrinha do nome, ou alguma outra coisa que estava dentro do projeto político-pedagógico da escola. Então, a gente percebeu que tinha objetivos, tinha intencionalidade, e, principalmente, eram atividades que tinham o lúdico, porque a criança aprende brincando, né? Diante disso, nós também tivemos a análise de documentos, né? Nós fizemos uma análise documental. Quais os documentos? O projeto político-pedagógico, né? Ele é essencial. Nós tivemos uma diretriz curricular, os cadernos de planos de aula que foram riquíssimos, os comandos, né, que elas elaboravam e mandavam para os pais, os vídeos, nós analisamos os vídeos e as fotos.
nesses documentos, nós percebemos, né, que eles tinham objetivos, e um desses objetivos era: precisamos formar alguém que tenha capacidade criativa. Né? E até nos vídeos você percebia isso, nas fotos, porque os pais faziam as atividades e devolviam para as professoras em formas de fotos e em formas de vídeo. Mas para que os pais desenvolvessem essas atividades, as professoras já tinham enviado um comando. Né? Então, a criança tinha que fazer, né, acompanhada dos pais. O outra que nós tivemos foi um questionário Vadecri, que é esse questionário, que ele é um questionário fechado. Nós aplicamos para as professoras, para as gestoras e para as mães. Então, para as professoras é um questionário, para as mães é outra, para as professoras é outra. E dentro das nossas 3 categorias que nós elegemos, que vocês estão vendo aí, nós percebemos, como ele é um questionário fechado, demonstrou nesse questionário que a escola, a partir do olhar do professor, das gestoras e das mães, a escola possuía, sim, indícios de criatividade. E uma outra que nós tivemos, né, que fazer para complementar a nossa pesquisa foi a entrevista. As entrevistas foram gravadas, nós entrevistamos professoras, as gestoras, as mães. Para as professoras, gente, uma das perguntas que nós fizemos: você se acha criativa? Porque era muito engraçado, algumas professoras falavam: nossa, que pergunta difícil. Outra já falava: eu sou muito criativa. A outra falava: nossa, eu não sei, eu acho que eu sou. Para as gestoras, nós perguntamos: vocês percebem que as suas professoras aqui são criativas? Né? E para as mães, nós perguntamos, uma das perguntas foi: vocês gostam desse Centro Municipal de Educação Infantil? E as mães foram unânimes, que tem uma satisfação enorme com a escola, entende que a escola fez o seu melhor dentro das condições que foi oferecida, né? E aí nós fomos analisando essas questões e percebemos que tinham, sim, uma relação, né, entre o conceito de criatividade, descrito pelo professor Dr. Saturnino de Latour, como que elas faziam no dia a dia nessa prática pedagógica desenvolvida na escola. E chegamos às seguintes considerações, né? A criatividade, ela é um bem social, ela tem um valor, e ela precisa ser desenvolvida dentro das instituições, seja instituições escolares ou não, mas precisa se pensar na perspectiva de desenvolvimento do potencial humano, o criativo, né? E a escola também reconheceu isso. A formação continuada e inicial, inicial e continuada, ela é essencial. É um momento que o professor tem para parar, para refletir, pensar sobre as suas práticas e refazer o que ele acha que não está legal, que não está no caminho, né? É um momento de reflexão profunda, porque você vai discutir com seus pares, você vai estudar, você vai debater. Outra coisa que ficou muito claro na pesquisa é: ensino remoto e crianças de 0 a 3 anos é algo que precisa ter muito cuidado, só em situações emergenciais, porque nós estamos com crianças que precisam de contato com o professor, com o coleguinha, com outros colaboradores da escola, eles precisam vivenciar experiências, e o ensino remoto ele é mediado por tecnologias. Então, a criança em casa, o professor na escola. Então, ele é uma situação, é uma emergência, mas ele não se pode, por exemplo, amanhecer e falar: olha, eu quero ensino remoto para educação infantil, vai ser em educação à distância, né? Então, isso foi muito falado, né? A gente observou isso muito na fala das professoras, da gestora e até das próprias mães. E outro tópico que ficou muito visível é a questão de políticas públicas de valorização profissional. O professor precisa de condições de trabalho para ele desenvolver o seu trabalho, ele precisa de salários melhores, condizentes, né, pela tanto de atribuições e tarefa que ele faz, que é muito essencial, principalmente nessa fase que nós estamos recebendo crianças que estão em fase de desenvolvimento. E nós queríamos, essa aqui é algumas das referências que nós mais utilizamos, claro que na dissertação tem muitas, né, mas essas são as que mais foram, que ajudaram mesmo a se sustentar esse trabalho, e nós queríamos finalizar com essa frase aqui, que é o do professor Dr. Saturnino de Latorre, né, que é ele que criou esse conceito de criatividade como valor, como um bem social, e aí ele fala assim: olhe em seu interior. Existem pessoas que chegam em nossas vidas que tocam o nosso ser, deixando uma marca profunda em nosso coração. Nós acreditamos que esse é o papel do professor, né? O professor, ele encanta, ele
com o saber dele, com a forma como ele vai desenvolvendo as aulas, ele faz você querer conhecer mais, querer aprender mais. Esse é o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.